E aqui existe alguma dúvida a respeito de um livro que se chama O Mundo Futuro. É um livro um pouco heterogêneo e, na sua heterogeneidade, entre todos os assuntos que ele trata, um pouco à maneira norte-americana, mas dentro de todos os assuntos que ele trata, parece que ele pretende nos preparar para a inclinação do eixo da Terra. Como nós sabemos, à medida que as influências de potentes astros, de potentes constelações do cosmos vão mudando, à medida que alguma grande influência vai se apagando e vai surgindo uma nova influência sobre a Terra, isto pode provocar uma inclinação do eixo, porque uma influência, uma atração, atrai a Terra para uma determinada posição. E se essas influências mudam, então pode a Terra mudar a inclinação do seu eixo, se do lado oposto vem uma influência maior e mais forte. Então a Terra está sujeita a isto e parece que já algumas vezes, desde que a Terra existe, houve inclinação do eixo. E segundo este livro, O Mundo Futuro, se prevê uma nova inclinação do eixo. Mas o que o livro ressalta, a uma certa altura, e que nos interessa muito, é uma falta de colaboração entre os seres da superfície. Porque em um momento destes de grandes transformações, no momento em que a Terra está passando por uma grande mudança, todos os seres envolvidos nesta mudança necessitam de colaboração. Então, hoje é muito raro nós encontrarmos alguém, se é que existe, que não precise de colaboração para eventualmente ir resolvendo seus próprios assuntos. E isto é porque existe uma estimulação muito especial, muito forte, no sentido da nossa transformação, e então nós precisamos de ajuda para levar este processo transformativo com harmonia e com saúde e com paz. O livro tem este ponto muito interessante. Ele antecipa que nas horas críticas que a superfície da Terra poderá passar, com grandes transformações geológicas, etc., de clima, tudo isto, que a consciência grupal ainda não se desenvolveu o suficiente para nestes momentos uns ajudarem os outros. E o livro diz que em alguns países, onde essas mudanças serão mais violentas, onde essas mudanças serão mais radicais, que esses países não estão preparados para uns apoiarem os outros suficientemente neste momento. Então, nos convida a desenvolver esta colaboração, porque quando nós desenvolvemos colaboração na vida externa, quando nós estamos mais preocupados com o outro do que conosco, esta é a chave da colaboração. Porque se você vai colaborar com o outro preocupado consigo, isto é uma colaboração pela metade, ou menos pela metade. Quanto mais você estiver esquecido de si, mais você tem energia, forças, lucidez e guiança interna para colaborar com o outro, para ajudar o outro. Então, como é que nós poderíamos nos ajudar mais? Já que temos tanta vontade de colaborar uns com os outros, o que é que está faltando? Está faltando nós estarmos um pouco mais esquecidos de nós mesmos. Está faltando os nossos assuntos particulares não se tornarem tão proeminentes,
não tomarem tanta importância para nós e nós lidarmos com eles como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira de certas forças. Isso está na base da colaboração e da cooperação. E muitos de nós têm uma oportunidade muito especial na vida de ajudar os outros, de colaborar com os outros, de suprir os outros. Esta oportunidade vem para nós, nesta época, até com uma certa facilidade. E nós notamos, nesses momentos, durante essas provas, que nós estamos mais preocupados conosco do que com aquilo que devíamos cuidar, que devíamos prover e com aquilo que devíamos desenvolver. E chegamos até a limitar o nosso trabalho com os outros porque não temos tempo suficiente. Porque estamos tão ocupados com nós mesmos que não temos tempo suficiente para lidar com o outro como seria necessário e como nos está sendo dado como oportunidade. Bom, eu quando reli o livro esses dias, me vieram todas estas coisas. Então o livro tem mesmo uma energia desta forma. E equilibra aquilo de heterogêneo que ele tem e aquilo que não corresponde àquilo que nós estudamos, porque, como se disse, isto é escrito para o povo norte-americano, que tem uma outra visão das coisas, não é? E que acentua certos pontos que para nós têm menos importância e deixa de tocar em outros pontos que para nós são muito fundamentais. Bem, aqui a propósito desta colaboração, não deste sentido de colaboração, aqui foi criada a equipe de ação imediata que funciona em unidade, que funciona unida com o setor de saúde e cura e com a rede de serviço. Então, quando há uma atividade da equipe de ação imediata, dentro do espírito de colaboração, todo o setor de saúde e cura deveria estar ali. E toda a rede de serviço deveria estar ali. Se esta colaboração já estivesse bem desenvolvida, se nós tivéssemos uma manifestação do setor saúde e cura, os outros dois estariam presentes em pleno ali dentro. E vice-versa, se tivéssemos uma manifestação da rede de serviço, os outros dois estariam também ali em pleno. Estas coisas são, até certo ponto, idealísticas, porque a humanidade ainda não está totalmente pronta para estas coisas. Todos estão caminhando, uns mais adiante, outros menos adiante, mas isto é um caminho. Então, isto que a escritora diz que falta nos países que vão passar por grandes traumas, que é mais colaboração entre as pessoas, aqui nós temos os instrumentos para treinar isto. Mas para treinar isto, seria preciso que a gente apoiasse, que a gente participasse, mesmo que não tivesse vontade. Percebe o que é colaboração? Não é quando você tem vontade, não é quando aquilo te corresponde, não é quando você está com forças para colaborar com aquilo. Isto não é colaboração, isto é caminho na direção da colaboração. Mas na colaboração, você está sempre disposto, sempre ali, sempre presente, mesmo que aquilo não corresponda ao que a tua personalidade espera, mesmo que aquilo não tenha nada a ver com as coisas da tua personalidade. Enfim, colaboração é algo que nós quase não conhecemos. Então, existe aqui um outro instrumento para a colaboração, que são essas reuniões nas quais todos comparecem para verem os atributos. Isto é um pouco diferente dos outros instrumentos de colaboração, mais materiais que nós temos. Porque esta colaboração que é proposta e impulsionada durante a reunião do monastério é uma colaboração sutil, é uma colaboração interna. Colaboração no sentido de que, num grupo desses que estuda o atributo,
Pode haver pessoas que necessitam da energia do grupo, da energia grupal, para estudarem os atributos. Então, colaboração daqueles que não precisam disto é estarem ali ajudando que isto aconteça, com a própria energia, com a própria formação. Se não precisam desta reunião, devem estar ali para colaborar com quem precisa, com aquilo que em si já tem pronto. Então, vê que este livro chegou aqui num bom momento. Então, esta colaboração é uma coisa que nos diz respeito mesmo. Agora, isto não é só pelo nosso dia a dia, mas isso é a construção na humanidade de superfície deste espírito de colaboração, é a construção disto. E muitas pessoas que não sentem ânimo para colaborar, e muitas pessoas que acham que não têm forças para colaborar desta forma, estas pessoas talvez teriam forças, essas forças que elas gostariam, se fossem colaborar. Então, alguns de nós estão procurando forças na direção errada. Estão querendo que a força caia do céu para elas. Ou estão querendo algum milagre para que elas tenham força, para que elas tenham saúde, para que elas tenham harmonia, para que elas amadureçam mais. E, de repente, pode estar acontecendo, é falta de colaboração. Porque nós todos somos bastante educados já para colaborarmos uns com os outros. E estamos num grupo de serviço. De forma que aqui ninguém é completamente desprovido de espírito de colaboração. Mas, à medida que a necessidade planetária aumenta, e à medida que as crises aumentam nos indivíduos, e alguns indivíduos estão com crises até bastante fortes, novas para eles, nós vemos que a nossa colaboração poderia ser muito maior e nós poderíamos estar muito mais disponíveis para estas coisas. A propósito de consciência grupal e a propósito de nós estarmos colaborando grupalmente para certas situações, porque há certas situações planetárias que nós individualmente não vamos resolver, mas grupalmente temos um certo peso. Se nós agirmos grupalmente, isto torna-se já uma colaboração mais ampla, mais importante dentro de certas questões planetárias. Então, uma pequena apostila chamada Reflexões sobre Consciência Grupal. Fala da consciência grupal normalmente, da consciência grupal como grupo de pessoas, como grupo humano. São uma série de chamadas, uma série de impulsos muito humanos até, e muito acessíveis para os nossos níveis humanos. Mas nós poderíamos aprofundar um pouco esta pequena apostila e vermos não só o nível humano da consciência grupal, mas fazermos a leitura espiritual desta apostila, porque ela tem uns desdobramentos que pode encontrar campo no nosso ser para acontecerem. Então a apostila pergunta: se eu reconheço que há uma meta interna designada para o grupo, isto é uma reflexão, deve haver uma meta interna designada para o grupo. Esta meta qual é? Isto é uma meta única ou é a meta deste grupo? São questões que nós podemos nos colocar. E podemos, na energia grupal, na consciência grupal, encontrarmos desdobramentos dessas palavras e desses termos. Porque meta interna pode ter muito desdobramento isto. Meta interna pode ser uma meta grupal, pode ser uma meta planetária, pode ser a meta da hierarquia. Então nós podemos ir estendendo, ampliando esta questão da meta em nós. E quanto mais nesta época nós vamos nos descentrando
das nossas metas individuais, melhor para a nossa compreensão, melhor para a nossa saúde física e espiritual e melhor também para o plano evolutivo do planeta. Independentemente da nossa ação externa, nós podemos sim reconhecer uma meta do grupo e participarmos internamente desta meta do grupo. Mas isto para não se confundir com comodismo, porque muitas pessoas podem dizer, não, eu não vou participar da meta deste grupo porque eu participo interiormente. Eu colaboro interiormente. Isto é uma forma de você se eximir e fugir daquilo que deve fazer aqui fora. Porque a pessoa que colabora interiormente, primeiro não fala, não diz. E custa muito acreditar que ela está colaborando interiormente. Custa muito acreditar. É muito diferente do preguiçoso. É muito diferente do indolente. O indolente, em princípio, justifica que nada faz ou que pouco faz, porque faz internamente. O verdadeiro ser que trabalha interiormente, ele custa acreditar que ele trabalha interiormente. Precisa que ele seja realmente muito marcado por aquilo, precisa que ele tenha realmente muitas confirmações de que ele trabalha interiormente. E eu conheci uma pessoa que duvidava tanto de que ela trabalhava interiormente, que ela só acreditava nisto quando via efeitos físicos do trabalho que ela tinha feito por dentro, do trabalho que ela tinha feito interior. Estas coisas dependem do temperamento das pessoas e nós podemos encontrar o nosso equilíbrio. Nem aquele que pensa que trabalha interiormente e com isto quase nada faz aqui fora, e aquele que duvida que trabalha interiormente. Nós não precisamos ficar num extremo e nem no outro. Nós podemos aí encontrar o nosso nível de equilíbrio. O segundo ponto da apostila diz: de que modo as minhas ações favorecem a caminhada de todo o grupo em direção a esta meta? Sim, porque nós podemos ter ações nossas, nós podemos viver ações que favorecem a nossa evolução, mas podemos viver ações que favorecem a caminhada de um grupo em direção a uma determinada meta. E como é que eu favoreço isto? Eu favoreço isto, inclusive, tendo fé diante do que acontece, diante daquilo que me é apresentado para viver. Porque se eu quero colaborar de forma adulta, de forma maior, de forma mais ampla com a consciência grupal, eu tenho que ter uma indicação de como fazer isto. Eu nem sempre posso fazer isto da minha própria mente, com meu próprio discernimento. Eu preciso de uma indicação, preciso de um sinal, preciso de uma compreensão extra, além da minha compreensão pessoal. Eu preciso de uma intuição para saber como as minhas ações podem favorecer a caminhada espiritual do grupo. Então, cada um tem uma visão disto, tem uma oportunidade diferente dentro desse trabalho. Mas se eu não tenho fé que tudo o que acontece é para o bem, eu não posso encontrar este ponto. Se eu estou em conflito com o que acontece com o grupo, se eu estou em contraste com aquilo que o grupo está manifestando, eu não tenho como compreender, como ajudá-lo espiritualmente, como favorecer a sua caminhada. Eu preciso primeiro estar aberto para aquilo que o grupo está manifestando. Mesmo que o grupo esteja manifestando uma coisa que eu não manifestaria, eu preciso estar aberto para aquilo, eu preciso estar disponível para compreender aquilo e para ajudar, para colaborar ali de alguma maneira. Então, isto de dizer, isto não é o meu temperamento, isto não é a minha energia, isto não é o que eu faria, isto não me interessa, eu acho que isso está errado, deveria ser outra coisa, isto tudo está completamente alheio à consciência grupal.
Consciência grupal não é uma coisa que você vai desenvolver só quando coincide com a tua consciência individual, com a tua consciência pessoal. Isto você precisa estar nesta fé de que as coisas caminham para onde tem que caminhar, você tem que ter esta fé que tudo chega onde tem que chegar, porque tudo vai chegar onde tem que chegar, não é? No final do universo, quando o universo terminar, ele vai chegar lá onde tem que chegar, e nós todos vamos chegar lá. Então, essa caminhada de todo o grupo em direção à meta não exclui nós caminhando com o grupo. Porque grupo não são só algumas pessoas. Grupos são grupos de almas, são grupos de mônadas. E a humanidade é um grupo. Então, se nós não sabemos desenvolver consciência grupal em ponto pequeno, como são essas pequenas oportunidades que nós temos de desenvolver isto, se nós não desenvolvemos esta consciência grupal em ponto pequeno, em nível pessoal, quando é que nós vamos desenvolver a consciência grupal da humanidade? Quando é que nós vamos ser servidores do mundo? Quando é que nós vamos ser os líderes da evolução da humanidade? Quando é que nós vamos ser um Sri Aurobindo? Quando é que nós vamos ser uma mãe? Quando é que nós vamos ser um Jesus Cristo? Quando? Quando? Porque se eles foram, qualquer um de nós pode ser. Mas quando e como? Precisa-se colocar estas perguntas. Precisa-se colocar essas perguntas porque nós estamos diante de uma energia de serviço, nesta era de Aquário, que já está aqui dentro, nós estamos diante de uma energia de serviço tão potente, tão ativa, que podemos perguntar estas coisas, podemos nos abrir essas coisas, e a energia, a própria energia do serviço, vai nos levar a realizar isto em nós. E pergunta ainda esta apostila: estou consciente de que em cada ação eu fortaleço ou enfraqueço a organização grupal? Esta é uma boa pergunta, porque nós pensamos que as nossas ações pertencem a nós e que ninguém tem nada a ver com as nossas ações. E que as coisas prosseguem independentemente das nossas ações. Tudo isto tem o seu lado real e tudo isto é real até um certo ponto. Mas no nível de consciência grupal, no nosso nível de consciência a ser desenvolvido, com aquilo que eu sou, eu estou fortalecendo um grupo ou estou enfraquecendo o grupo. Com a minha indiferença, com a minha lentidão, com a minha inércia, com a minha falta de decisão, eu com isto, eu não estou impedindo que o grupo faça o caminho que tem que fazer. Eu não estou impedindo, mas eu estou enfraquecendo isto. Eu estou fazendo com que isto não seja tão decidido, que isto não seja tão forte, que isto não se realize dentro de certos prazos, dentro de certos pontos. E claro que para eu poder fortalecer uma organização grupal, é claro que na minha compreensão eu já sei que eu preciso estar em contato ou coligado ou pelo menos sintonizado com algum grupo interno de almas. Porque humanamente você não pode fortalecer um grupo espiritualmente. Você precisa ter uma conexão com os seus níveis internos, encontrar lá a onda, a energia dos grupos de alma, aprender a usá-la, aprender a canalizá-la, e aí você vai então realmente fortalecer um grupo espiritualmente. Não com as tuas forças, que não bastam nem para você, com as forças dos grupos das almas, com estes grupos de almas. O que nós chamamos de grupos de almas, e que é muito importante para nós, não que estamos ofertados para criar um monastério, que é um estado de consciência interno, e para desenvolver esse estado de consciência unitário, de unidade. Porque o monastério é um estado de consciência unido, unido com a vida interior, unido com os seres internos. É uma união interna. Então,
Sem a colaboração desses grupos internos, sem a nossa coligação com esses grupos internos, isto não existe, isto não acontece. Esses grupos internos são aquelas almas, almas como as nossas, só que já polarizadas nesse serviço interior, organizadas pela energia de certos raios, para que, através desta união interna de almas, se possa transmitir para a humanidade uma energia cósmica de raios, a energia das hierarquias, a energia de grandes entidades que a humanidade não pode receber diretamente. Mas esses grupos de almas, formados por almas como as nossas, só que estão dedicadas a isto, esses grupos custodiam lá nos planos internos estas energias, transmutam estas energias e vão passando para nós aqui na Terra, de forma que a gente possa ir recebendo estas qualidades, ir recebendo esses atributos dos raios da hierarquia de grandes entidades, para que a gente possa se elevar desta evolução humana. Então os grupos de almas existem, os grupos internos existem para entrarem em comunicação conosco e nos erguer desta evolução humana. Eles são reunidos por similaridade vibratória. E nós, à medida que vamos trabalhando a nossa vibração, vamos percebendo este contato, essas presenças. Quando chega o momento de nós ficarmos atentos a esses grupos internos, quando chega o momento de nós estarmos trabalhando com eles, ou quando chega o momento de nós os termos em contato conosco, se nós não provemos para que isto aconteça, se nós não nos interessamos por isso, se nós não fazemos a nossa parte para que esta comunicação se dê, se isto não ocorre, nós vamos passar pela experiência de não sermos compreendidos pelos nossos semelhantes aqui na Terra. Então há muitas pessoas que se queixam e que sofrem porque não são compreendidas, há muitas pessoas que se acham menosprezadas, há muitas pessoas que veem que todo o esforço delas não é compreendido. Não é que não seja compreendido, ela é que está vendo assim, porque a visão dela não se ampliou e ela não mudou nos seus traços egoístas, ela ainda não foi curada desta coisa de precisar ser reconhecida. Ela não foi curada ainda disto. Ela ainda não sabe ser o que é, mesmo que ninguém veja, que ninguém perceba, mesmo que ninguém note, que ninguém reconheça. Percebe a cura que nós recebemos desses grupos internos? Esses grupos internos trabalham e funcionam desde o princípio da Terra. Esses grupos internos foram criados pelo Centro de Iberá, quando o Centro de Iberá era o principal centro do planeta. E esses grupos internos foram fortalecidos, foram confirmados durante todo o período de Shambhala, sempre que Shambhala foi ativo, milhões de anos se passaram. E só agora os seres da superfície estão sabendo, estão tomando conhecimento que existem grupos internos. Esses grupos internos lidaram conosco desta forma, sem que nós nem soubéssemos durante milhões de anos. E nós, para funcionarmos em grupo, precisamos ser compreendidos, precisamos ser ajudados, precisamos ser reconhecidos, precisamos ter retorno do que nós fazemos, senão vamos diminuindo a nossa ação. Veja como precisamos dos grupos internos. Nós não precisamos dos grupos internos para termos visões místicas, nem para sermos curados dos nossos males físicos e morais.
Nós precisamos dos grupos internos para podermos realmente servir, para podermos realmente trabalhar, para podermos realmente ser aquilo que viemos aqui para ser. Então, quando ninguém reconhece o que você faz, isto é sinal que você ainda não está reconhecendo suficientemente a energia dos grupos internos. Porque se você estivesse reconhecendo isto, se abrindo para isto e sendo veículo disto, tanto faria para você que reconhecessem ou não aquilo que você é e aquilo que você faz. Porque a ajuda, a compreensão, a energia e tudo mais não vem de fora de nós, vem da vida interior. E os grupos internos são uma realidade para nós no mundo interior. Se esta prova de nós não sermos reconhecidos o suficiente não basta para nós, então nós vamos entrar numa outra prova, que é aquela de nós não conseguirmos extrair proveitos espirituais, proveitos evolutivos daquilo que fazemos aqui na Terra. Porque na lei do serviço, tudo aquilo que se faz retorna para nós. Isto na lei. Agora, para você perceber este retorno, o que é a energia do serviço quando retorna para você perceber isto, você precisa estar sintonizado com os grupos internos, você precisa estar localizado com esta chama interior. Senão, você poderá servir, poderá trabalhar, poderá ver o resultado, mas uma coisa é você servir e perceber o resultado. Outra coisa é você servir e sentir isto retornar sobre você. Isto é outra energia. Isto é a chama de vida, isto é a vida. Então, o trabalho espiritual, o serviço espiritual, não dá como retorno coisas materiais e coisas físicas somente. O principal retorno é esta força interior que aumenta em você, que você sente cada vez mais, exatamente porque você está doando para os outros. E para você sentir isto, para você sentir este retorno e realmente ser um ser estável na consciência grupal e na atividade grupal, para você realmente perceber isto, você precisa da ajuda dos grupos internos. Esta é a irradiação dos grupos internos para nós. Então nós estamos diante de um fato muito prático. Nós estamos diante de uma necessidade para nós, neste momento, muito vital e muito essencial. Esses núcleos foram implantados, esses grupos de almas, esses grupos internos, pelas fraternidades cósmicas, por aquelas energias, por aquelas entidades que formam essas hierarquias cósmicas. E a forma de nós estarmos em contato com isto que parece tão distante é exatamente este contato com esses grupos de almas, que é a nossa alma que faz este contato. Mas a alma só começa a fazer este contato, a alma só consegue voltar-se decididamente para isto quando o eu consciente, quando a personalidade aqui fora, aqui na vida externa, já se disciplinou para estar em contato com isto. Enquanto a alma estiver lidando conosco como algo que precisa ainda ser disciplinado, a alma está completamente ocupada com isto. A alma não tem como se voltar para esses grupos internos, uma das fontes principais da sua força e da sua sabedoria. Então precisaria que nós, aqui no plano consciente, nós aqui no nosso nível pessoal, estivéssemos já liberado a nossa alma de estar nos disciplinando, de estar atrás de nós nas coisas mais essenciais que nós fazemos. Nós temos que liberar a nossa alma para outras focalizações, para outras direções no mundo interno, na parte interna da vida. E esses grupos internos
dos quais nós temos que fazer parte um dia, bem conscientemente, e cujo contato agora está se prospectando para nós, esses grupos internos, além de fazer esse trabalho conosco, esses grupos fortalecem os vínculos deste planeta com a vida extraplanetária. Então nós, coligados com isto, estamos começando a formar os nossos vínculos, as nossas pontes com a vida extraplanetária. Porque nesta Terra já existem situações e outras que estão a caminho que necessitam da nossa comunicação com as forças extraplanetárias, com a vida extraplanetária. Porque nós precisamos de uma força maior, nós precisamos de uma força que conheça os destinos da Terra e que nos coloque naquela parte do plano que é a própria para nós. Nós precisamos destes vínculos extraplanetários. Estas energias extraplanetárias estão muito atentas para a nossa atitude, para nosso sentimento. Então, não está escrito na nossa testa isto. Isto é lido pelas forças extraplanetárias na nossa intenção. Então, pelos grupos internos, isto é conhecido na nossa intenção, no nosso ideal, naquilo que nós realmente decidimos fazer e que não podemos fazer sozinhos. Esses grupos internos e estas forças extraplanetárias que trabalham em comum, bem conectados, é como se lessem na nossa consciência. Então não existe quem queira colaborar e que não seja visto, e que não seja reconhecido, e que não seja focalizado. E que aí, sendo focalizado, vai começar a ser preparado. Então, se nós temos a vontade de servir e a decisão de servir, nós vamos ser notados. E algo vai nos focalizar, e algo vai nos preparar. E aqui nós teríamos que não estar contando o tempo do ponto de vista material. E teríamos que ter uma grande serenidade, teríamos que ter uma suprema entrega, porque a nós deveria bastar saber que a nossa intenção é reconhecida. Basta saber isto. A nossa intenção é reconhecida. Então, o meu trabalho é manter a minha intenção, desenvolver a minha intenção. Só isto. E o resto vem por si.